Ok, então bora mergulhar de cabeça numa das histórias mais famosas e, quem sabe, mais mal compreendidas da literatura. Nossa análise de hoje vai fundo, muito além da superfície, para explorar as correntes que realmente movem Moby Dick. Essa imagem clássica que a gente tem na cabeça, ela é só o começo da história, a pontinha do iceberg. Existe uma complexidade gigante escondida logo abaixo da água e é isso que a gente vai investigar. E olha, tudo começa aqui com essa frase. Uma das aberturas mais icônicas de todos os tempos, né? Ela já joga a gente direto no meio do furacão pela voz de um narrador misterioso, um excluído que escolhe o mar como seu único refúgio. À primeira vista, parece uma narrativa bem direta. Mas não é bem assim. Vamos desconstruir um pouco essa ideia e ver o que realmente estava em jogo na jornada daquele navio, o Pequod. A história que a maioria conhece é essa, né? A obsessão de um homem, o Capitão Ahab, querendo se vingar do bicho que arrancou a perna dele. Simples, certo? Só que não. Como Melville mostra, essa simplicidade toda é só uma isca. E é aqui que a coisa muda de figura. A viagem do Pequod não tinha nada de aventura romântica. Era um negócio. Um negócio global movido por uma indústria poderosíssima que estava, literalmente, iluminando o mundo da época. Olha só esse mapa. Isso aqui não é o trajeto de uma caçada. É uma operação industrial que cruzava o planeta. A caça-baleia no século XIX era uma das atividades econômicas mais lucrativas e essenciais para o desenvolvimento do capitalismo moderno. Pensa assim, as baleias eram o petróleo do século XIX. É isso mesmo. O óleo delas lubrificava as máquinas da Revolução Industrial e iluminava as cidades. O espermacete virava as velas mais limpas e brilhantes. E não para por aí, até a moda dependia delas. Era uma indústria que movia a ideia de progresso. Agora, olha que timing perfeito nessa linha do tempo. O Melville escreveu Moby Dick exatamente no auge dessa indústria, no pico, e só 8 anos antes dela começar a virar coisa do passado. Ele estava basicamente tirando um retrato de um gigante no instante antes da sua queda, que foi causada por uma nova obsessão destrutiva, o petróleo. Bom, saindo um pouco do contexto industrial, vamos para o coração psicológico do livro. Porque aqui a caça deixa de ser sobre dinheiro e vira uma guerra. Uma guerra pessoal, quase metafísica. Para entender isso, a gente precisa falar de um conceito central, alteridade. A fúria do Capitão Ahab não é só contra um animal, é contra a própria existência de algo no universo que ele não pode dominar, algo que se recusa a se curvar à vontade dele. A bordo do navio, esse choque de visões é muito claro. De um lado tem o Starbuck, o cara pragmático, o homem de negócios. Para ele, uma baleia é um recurso, medida em barris de óleo e lucro. Simples. Do outro lado, está o Ahab, que enxerga na baleia branca um mal personificado, um símbolo de tudo que o desafia. E essa citação do ensaio do Bruno Gambarotto resume a questão de forma brilhante. A tragédia do Ahab é, no fundo, a tragédia de uma mentalidade que busca aniquilar tudo que é diferente, tudo que não se encaixa nos seus planos. Agora, vamos ampliar o foco de novo. O Pequod não é só um navio baleeiro. Ele funciona como um palco flutuante, um microcosmo da própria América e de suas ambições da época. O próprio Melville descreve o navio como um navio canibal, enfeitado com os ossos de suas presas. A tripulação vem de todos os cantos do mundo. Ele os chama de renegados e párias. E todos eles estão submetidos à vontade de ferro do capitão americano numa missão que reflete o espírito expansionista daquele tempo. E para fazer essa crítica, o Melville usa uma linguagem que o público dele entendia perfeitamente, a Bíblia. Ele transforma personagens bíblicos em críticas diretas. O Ismael é o dissidente. O Capitão Ahab é como o rei Acabe, que roubou a vinha de Nabote. Uma analogia muito poderosa para a Guerra Mexicano-Americana e para a ideologia do Destino Manifesto. Até a cor da baleia é carregada de significado. Para o Ahab, o branco é a cor do mal. Para o narrador, o Ismael, a brancura é ainda mais assustadora. É a ausência de cor, sabe? Um vazio que apaga todo o sentido. E num nível ainda mais fundo, a brancura se torna uma crítica à ideologia da supremacia usada para justificar a destruição do outro. Então, como é que uma obra tão complexa, tão crítica, foi recebida na sua época? A resposta pode surpreender. Vamos acompanhar a jornada desse livro, da total obscuridade até a imortalidade. Pois é, em 1851, Moby Dick foi um fracasso retumbante.
O público e a crítica simplesmente não souberam o que fazer com o livro. Acharam denso demais, filosófico, sombrio, e o Melville, que achava que tinha escrito sua obra-prima, viu sua carreira afundar. O livro ficou esquecido por décadas. Foi só no século XX, depois da Primeira Guerra Mundial, que o mundo parece que ficou pronto para a visão do Melville. Os críticos redescobriram a obra lá nos anos 20 e a reputação dele foi crescendo até se consolidar como o gigante que é hoje. E por que ele ressoa tanto hoje em dia? Porque os temas dele são os nossos temas. A obsessão do Rahab ecoa na nossa busca sem fim por crescimento a qualquer custo. A indústria baleeira é uma espécie de prévia da crise ecológica atual, e o fanatismo do Rahab é um alerta muito atual contra qualquer ideologia que desumaniza o outro. No fim das contas, a história deixa uma reflexão poderosa. O Wahhabi, cego pela sua busca, arrastou todo o seu mundo para o fundo do mar, e isso nos faz perguntar: quais são as baleias brancas que nós, como sociedade, estamos perseguindo hoje? Quais são as obsessões coletivas que arriscam nos levar ao mesmo destino?